Olá! Eu estou preparando uma série com respostas para as dúvidas que eu mais recebo. Mas caso você tenha alguma outra que eu não esclareci aqui, me deixa saber, escreve nos comentários, vai ser um prazer esclarecer. Meu nome é Bruna, eu sou terapeuta integrativa e eu trabalho com desbloqueios emocionais. Então, dentro dos próximos vídeos, existe uma sequência, eu vou trazer aqui várias questões que podem te ajudar, ok? Vamos lá? Entenda como acontece. Tudo, desde a nossa gestação até a nossa idade atual, fica registrado no nosso cérebro, podendo gerar sobrecarga no nosso organismo. A sessão Seven Healings serve para identificar essas memórias responsáveis pelos sintomas que podem ser tóxicas para o nosso organismo. Elas podem ser físicas ou emocionais, são situações fortes vivenciadas como perda, abandono, separações, gerando sentimentos de impotência, de raiva, de tristeza, entre outros. Para que isso aconteça, primeiro acontece uma investigação por meio de um questionário de base. A segunda parte é feita uma aplicação da técnica de desbloqueio, que já é iniciada na primeira sessão. As etapas do processo funcionam da seguinte maneira. Como o tratamento é a nível quântico, ou seja, não é tratado apenas o corpo físico, mas também o nível mental, emocional e energético, através da experiência prática, é possível identificar, por meio da técnica de cineologia aplicada e embriologia, os bloqueios do corpo do paciente. Quais são as bases do tratamento Seven Healings? Bom, vamos lá. A Seven Healings tem como base científica a embriologia e também a terapia quântica. O nosso cérebro e a nossa pele e todos os anexos têm a mesma origem embrionária, a ectoderma, o que explica a profunda relação entre eles. Sem a gente perceber, os sentimentos e as emoções que afetam a nossa vida, eles são registrados pelo nosso sistema nervoso em nosso corpo. E eles permanecem influenciando na nossa saúde quando a gente não trata isso. Então, considerando as últimas décadas da física quântica, a palavra quântico vem de quantidade e se refere ao fato de que todos os seres humanos são formados por energia e conectados uns aos outros por meio dela. Quando um indivíduo se torna consciente em relação a essa grandeza, ele descobre o fantástico poder que possui dentro de si para se curar e se desenvolver. Dentro desse contexto, a terapia quântica atua como um processo integrativo que busca alinhar o corpo, a mente e o espírito através do autoconhecimento e da autoconsciência. Tá legal, Bruna. Como é que se dá o tratamento? As sessões, elas têm aí uma média de 60 minutos e elas podem acontecer a cada 30 ou 60 dias. Tudo vai depender da situação do paciente. Então, o número de sessões também ele pode variar. Normalmente são necessárias de 2 a 4 sessões, seguindo uma média, tá? Tudo vai depender do conflito desse paciente. Lembrando que o nosso corpo é como se fosse uma cebola. Na primeira sessão, a gente vai fazer uma análise um pouco mais superficial e nas próximas sessões, a gente vai conseguindo entrar onde de fato é a raiz desse problema. Bruna, qual que é a diferença da microfisioterapia para a terapia de análise quântica? Bom, vamos lá. A terapia de análise quântica é uma metodologia exclusiva criada pela doutora Roberta Rocco, minha mentora, ao longo da experiência clínica dela. A Seven Healings é a soma do conhecimento único da doutora dos estudos de mais de 23 formações que ela fez. Então, as suas formações nacionais e internacionais incluem a nova medicina germânica, a microfisioterapia, a física quântica, a programação neurolinguística, a cineologia aplicada, a filosofia oriental, entre várias outras. A gente pode dizer que enquanto a microfisioterapia atua através da reprogramação corporal,
A terapia de análise quântica atua também através da reprogramação pelo comando cerebral e mental. A única diferença é a abrangência, já que a terapia de análise quântica tem como base os estudos da embriologia, assim como a fisioterapia. Bruna, é possível realizar a terapia de forma online? Sem dúvida alguma. Na verdade, tanto a microfisioterapia quanto a terapia de análise quântica podem ser realizadas à distância. Atualmente, pela grande procura de pacientes e até mesmo de outros países e nacionalidades, hoje eu dedico a maior parte do meu atendimento no formato online, pela facilidade que é. Quantas sessões são necessárias? Para um determinado sintoma, é recomendado de 2 a 4 sessões. As sessões devem ser espaçadas de 1 mês a 2 meses, para que o nosso corpo possa entender de forma natural o trabalho de autocura. Eventualmente, se o problema for agudo, podem ser indicadas 2 sessões seguidas e é conveniente efetuar uma sessão por ano a título preventivo. O paciente também pode realizar sessões a cada 6 meses para um controle ou se apresentar sintomas agudos. A melhora do paciente pode resultar da autossugestão? Não. O tratamento ele é realizado a nível inconsciente, a nível embriológico e também quântico. Considerando que isso acontece nas pessoas de todas as idades, desde recém-nascidos até idosos, é evidente que a melhora do paciente não resulta de autossugestão, mesmo porque bebês não podem ser questionados. Além do mais, pessoas muito descrentes obtêm excelentes resultados. Eu preciso me preocupar com relação a reações depois da sessão? Não. Geralmente não acontece nada. Porém, o trabalho de autocura e reparação que o corpo desenvolve ali após a sessão pode provocar um pouquinho de cansaço durante 1 ou no máximo 2 dias. Por isso que é bastante importante e indicado que o paciente descanse depois da sessão. É importante não realizar esforço físico desnecessário e também não dirigir por longas horas, de repente fazer uma viagem, algo assim, logo na sequência. Para reduzir o cansaço e auxiliar o processo, é importante que o paciente ingira de 1,5 litro a 2 litros de água por dia nos dias subsequentes à sessão. Isso é para que facilite o trabalho de eliminação das cicatrizes que foram feitas durante o processo terapêutico. É claro que não é frequente, mas alguns outros sintomas também podem ocorrer, como por exemplo, diarreia, vômito, aumento da dor, febre, crise emocional ou sentimento de raiva por 1 ou 2 dias no máximo. Tudo isso acontece em razão da liberação das memórias agressoras. O paciente deve então descansar e deixar que o sistema imunológico realize o seu trabalho com o mínimo de interferência medicamentosa possível, não se esquecendo de beber muita água. Eu espero que tenha ficado mais claro para você, mas como eu já mencionei, se você ficar com alguma dúvida, me deixa saber nos comentários. Até breve!